Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda a mais uma matéria muito especial do ACI Auto Esporte, o programa que leva você ao mundo da velocidade e das histórias de quem vive essa paixão. Hoje, orgulhosamente, eu me encontro aqui junto com a família Santos, é isso? Exato. Família Santos aqui de Itajaí, que dispensa qualquer apresentação, que tem uma vida ligada a essa cidade, e nós vamos falar sobre alguém que realmente fez a diferença no automobilismo catarinense para a cidade de Itajaí. Um ser humano ímpar, depois de todas as histórias que eu pude acompanhar aqui na nossa conversa em off. Eu falei para o Nene, para o nosso outro apresentador, nosso presidente do Automóvel Clube, e repito que eu me sinto orgulhoso em poder contar uma história tão fantástica de um ser humano tão iluminado quanto o senhor Antônio Carlos dos Santos, ou Toninho do Cinca. Isso, Como todo da Cinca, como todo mundo conhecia. É isso aí. Essa figura fantástica que deixou tanta luz e tantas histórias aqui pra gente. E hoje nós vamos dissertar e vamos contar um pouquinho então da saga dessa família aqui na cidade de Itajaí. Ao meu lado os filhos, a esposa. Carlos, para começar, como é que você descreveria o Toninho do Cinca? Cara, meu pai emociona muito falar que hoje faz 30 dias que ele faleceu. Cara, é o nosso total herói. Eu chego a ficar arrepiado. Um cara que não só nos proporcionou tudo de bom e de melhor, mas um cara absurdamente reto, com princípios invejáveis. Um homem de uma sabedoria extraordinária. Pensou tudo lá à frente, protegendo os filhos, esposa. Hoje até os netos ainda vêm na balada dele, de coisas maravilhosas que ele proporcionou. O que nos deixou aqui muito bacana é que ele era um cara que deixou o seu legado aqui extraordinário, e num relacionamento com a sociedade que ele tanto ama, a cidade de Itajaí, grandes amigos, a cidade toda o conhece, entendeu? Tem uma história assim extremamente brilhante, a sua trajetória no seu trabalho. Meu irmão Beto, que está aqui ao meu lado, que deu continuidade na maior parte do seu trabalho, porque eles foram ligados ao carro, revenda, também tive um grande período junto com ele. Então o que nós temos que falar dele assim é o total agradecimento. Total agradecimento, não tenha a menor dúvida disso, por tudo que ele nos proporcionou e para a pessoa ímpar, como você falou. Ímpar mesmo, senhora. Dá para ver a emoção do filho. Aliás, agradecer vocês esse momento ainda não é tão próximo do luto, estar nos recebendo aqui para contar um pouco da história dele. O Beto que seguiu meio que então a questão com os automóveis, né? Porque o automóvel foi algo que esteve ligado na vida de vocês sempre. Sempre. Né? Contava aqui pra gente, Beto, como é que foi lá o início, né, dessa história, né? Talvez a esposa também, Dona Lúcia possa falar pra gente também, porque todo esse legado e toda essa história começou numa mecânica, é isso? Exatamente. Numa mecânica, ele começou bem novo, nós tínhamos casado há pouco tempo, e ele tinha noite que ele não passava a noite até entrar trabalhando. Os fregueses iam lá para ele arrumar o carro, não tinha domingo, não tinha dia nenhum que ele arrumava os carros das pessoas. Era um grande herói sobre o negócio de carro. Ele tinha paixão naquilo. Tinha paixão daquilo. Às vezes estava pronto para ir uma missa, o padre ia lá, falava com ele, pedia se ele podia socorrer, que acontecia tal caso com um carro. Ele tirava a roupa e ia arrumar o carro do padre. Olha só, parava tudo e ia lá atender. Fazia assim. Que coisa incrível, que coisa incrível. E essa dedicação pela profissão, pela família, isso foi algo que a gente conversava aqui, foi um ensinamento que ele acabou levando para a vida dele e para a vida de vocês, né? Foi assim mesmo. Como é que o primeiro empreendimento, a gente vou voltar um pouquinho lá, o Carlos me contava, né, que ele iniciou como empregado, pagava para aprender?
É isso? Foi. Como é que era esse negócio? Ele pagou, ele já tinha noção, não, eu quero ser mecânico, mas eu vou me preparar para isso. Então ele já foi empreendedor desde o momento em que era funcionário, na verdade, né? Ele já tinha a visão de que ele queria crescer. O que ele sempre contava para nós, aquilo que eu falei para você, Mafrotinha, ele disse, para mim começar a aprender, eu ia limpar a privada, que antigamente tinha um banheiro lá atrás para aprender, depois eu já vinha trabalhar ali. Eu pagava para aprender, e aprendeu muito como mecânico, que se tornou-se um exímio mecânico, que quando foi para o exército, ele já foi meio soberbo, assim, quer dizer, E olha que eu sei. para aí, chegou lá, os caras precisaram fazer funcionar aqueles caminhões do exército que não funcionava, aqui em São Francisco do Sul, aí das patentes altas lá, você arruma isso aí, eu faço funcionar tudo, mas você vai dar alguma molezinha para mim aí, né? Ele sempre teve a visão muito grande, hein? E o cara caiu na graça do cara, entendeu? Então, a vida toda, acho que ele tornou-se dono do nariz dele o quê? Com 20 anos? Mais ou menos isso. Com 20 anos... 20 anos ele deixou de ser empregado. Deixou de ser empregado. Deixou de ser empregado. Deixou de ser empregado. Esse aqui é trabalho. Que abriu daí, então, iniciou com a sua primeira mecânica. Sim. Começou primeiro com mecânica. Como é que entrou a história do piloto nisso aí? Como é que surgiu a paixão? O Carlos... Com o piloto, assim, com o negócio da oficina mecânica, ele tinha oficina mecânica da Vemag, aquilo que eu falei para você. Hoje a Vemag é a Audi. Ele aprendeu, aí fez alguns cursos específicos lá no Breckhoff em Blumenau, que existe até hoje, o revendedor que hoje é Volkswagen, Alfred Breckhoff. E dali ele ficou um tempo com esses carros da Vemag. Aí surgiu a oportunidade dele comprar uma empresa, até aquele texto fala tudo muito bem, com a Maurício escreveu muito bem, e comprou uma empresa chamada Autonovo, que era a Cinca, o revendedor, é um carro francês, e tornou-se revendedor Cinca. E a partir dali, aí surgiram aquelas corridas que existiam nos grandes centros, corridas de rua, de dentro de cidade. Ele acabou se envolvendo com isso, com um amigo madeireiro, lá de Lages, chamado Arno Lirsen, e acabou se envolvendo, e fez o carro dele de corrida, com os mecânicos de acá, porque ele entendia muito do que fazia, e um dos cidadãos de Itajaí, de uma família extremamente tradicional e milionária, era a família do Dr. Abílio Ramos, e tinha até nas fotos que tem aí, é o carro número 88, que ele preparou esse carro para o Toninho Ramos, que era um grande piloto também. Era aquela época de corrida de rua, né? Então, ele tornou-se, como ele amava tanto isso, ele tornou-se também um bom piloto. Só que ele sabia que aquilo não dava para dar continuidade. Sim. Ele precisava sustentar a sua família e ir para frente. E aí ele tornou-se, tinha um grupo, uma elite catarinense que acabava vindo procurar ele para preparar os motores, envenenar os carros de corrida. Começou a preparar o motor, você vê só que coisa. Aí depois ele teve um posto de gasolina com a bandeira Atlantique e começou a vender os carros, pegou a concessão de vender os carros da Cinca. E dali para frente o Beto sabe também bastante coisa. Aí começa a história com as revendas. Exato. Aí, ainda dentro do automóvel, que foi de Sempre mecânica, foi para pista, e aí vamos para a revenda, que começa uma outra fase da família, que é a fase mais duradoura, na verdade. A parte de veículos ficou décadas com vocês, é isso? Sem dúvida, foi década. Conta um pouquinho para gente, e o pai, esse começo, assim, da Cinca e tal, eu tenho vaga lembrança, porque era muito criança ainda, entendeu? E então eu não chega a lembrar tão específico, mas é o seguinte, aí depois ele saiu do negócio da Cinca, a revenda Cinca também saiu, não lembro bem, saiu do Brasil ou foi liquidando, aí virou Chrysler, aí a coisa foi mudando e tal, ele acabou saindo, aí ele continuou com a oficina dele, o posto de gasolina, na rua Blumenau, ali perto do porto, que hoje não existe mais, e hoje é tudo porto ali, e acabou vindo para o centro de Itajaí, que é mais ou menos ali bem perto da igrejinha velha, aquela igrejinha ali, né, na rua Lauro Miller. Ele comprou uma loja ali do Toninho Ramos, que o Toninho Ramos tinha uma loja de carro e tal, e ele começou a trabalhar com carro ali, venda e compra de carro usado, zero, e ele ia muitas vezes a São Paulo, comprava o carro, trazia. E aí, na verdade, cada filho foi encaminhando para um lado, uma coisa e tal. O Carlos foi estudar fora, o outro, eu tenho mais dois, a gente tem quatro, eu, o Carlos
Eu, o Carlos do Laércio, eu e o Sérgio. E aí acabou, os dois, o Carlos e o Laércio, foram estudar fora, não quiseram muito tomar esse ramo. E o Sérgio também já era um pouco bem mais novo. E aí eu acabei me envolvendo junto com ele. A gente nunca foi sócio de negócio nenhum. Ele disse: meu filho, ou tu queres estudar, o teu pai paga o estudo até tu formar, se tu não quiseres muito estudar, mas eu continuei meus estudos assim meio de trancos e barrancos, mas não me arrependo de nada, pelo contrário, mas fiz tal, não cheguei a fazer a faculdade, mas até me formei até o terceiro. E acabei me envolvendo com o automóvel. Então eu tinha o meu carro, comprava e vendendo e tal. E ali eu comecei também junto com ele, aprendi muito com ele. Lógico que aí eu fui fazendo outros negócios, depois abri a minha loja, a Saveiro, e o meu pai aí também tinha os negócios dele, mas o meu grande professor foi ele. Foi ele. Em honestidade, em sabedoria, em conhecimento. E não foi só na questão do gosto pelo automóvel, na venda, enfim, mas também tu pilotasse, é isso? Não. Quem pilotou foi outro irmão. Outro irmão. Mas teve um irmão que pôde estar aqui. Os outros dois não puderam estar aqui hoje. E ele correu, esse irmão correu junto com o Alessandro Vaz, com essa chegou turma. A correr junto com o Alessandro também, isso aí, na mesma época, então. Na mesma época. Ganhou muitas vezes, muita medalha. Que fantástico, tinha paixão. E como é que ficava o seu Antônio vendo o filho? Sérgio corria de kart? Gostava, mas ficava preocupado, porque é o seguinte, ele sabia que era um esporte muito caro. Não é até hoje. É muito caro, né? A gente sabe as dificuldades. Que é para muito poucos dar continuidade a isso, né? Você vê que hoje o automobilismo, a maior categoria do automobilismo brasileiro, chama-se Stock Car, e os caras que estão lá na ponta são patrocinados por grandes companhias, como a Mobil, o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa para a Petrobras. Então, é um negócio que sempre envolveu muito dinheiro. Então, ele achava que dava para brincar até o tempo, mas tinha um momento de sair. Era uma fase, entendeu? Uma fase. Porque as despesas eram absurdas. Foi cada vez se tornando mais. Na época dele era uma coisa mais artesanal, vamos dizer assim. E depois o automobilismo passou por um processo muito mais profissional. Hoje cada vez mais evoluído, cada vez mais tecnologia e mais caro, né? A gente sabe hoje os valores para a preparação de um carro hoje são realmente bem significativos. Na época gastou bastante. Eu imagino, né? Porque mesmo na época os investimentos eram altos, né? Ainda mais muita coisa que era novidade chegando, tudo tinha que se preparar, né? A gente lembra, conversando aqui com o pessoal do Alessandro Vaz, por exemplo, né? Eles nos falando, né, das dificuldades que eram, enquanto sempre tinha, né? Tinha que fazer o investimento para poder andar na frente, como é hoje, né? Porque o piloto é uma parte do processo, mas tem toda uma preparação de carro, equipamento e tudo mais, né? Lógico, o piloto é um diferencial, mas cada vez mais o carro está sendo faz parte, está andando lá na frente já hoje. O carro e a equipe, né? Que isso não mudou, né? Isso que é legal. E eu vi ali, nós vamos ilustrar algumas fotos da época que o seu Toninho corria, inclusive, né? A amizade, a paixão e o carinho com a equipe. Isso sempre teve, sempre tratou muito bem. Isso ainda continua no auto esporte, a gente sabe que é o esporte individual com mais gente trabalhando ao mesmo tempo, né? Porque tem um piloto ali, mas tem toda uma um aparato, uma equipe, um aparato mesmo, uma equipe atrás ali que faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Mas eu quero falar agora, falamos ali sobre o seu Toninho, né, piloto, empreendedor. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo que a gente conversou aqui antes é da lição de vida que o seu Toninho deixou, né, para os filhos, para a família, no quesito preparar eles para o futuro, preparar eles para dar consequência ao que ele plantou, ao que ele fez, com coisas fundamentais que muitas vezes as famílias hoje esquecem, né? Que é a honestidade, a credibilidade, a humildade perante os outros. Nunca se achar superior, soberbo, melhor do que esse ou que aquele, ou de que é infalível ou invencível, e sim procurar melhorar cada dia mais. Foi isso que eu sintetizei na conversa que eu tive aqui hoje. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Não, Mafra, não, pelo contrário. Você fez uma síntese muito importante. Meu pai era um homem extremamente simples, humilde, mas cara, numa retidão absurda. Quem eu conhecia, eu sabia.
Ele era um cara bravo, assim, bravo no seguinte, o Vilmar veio aqui, ele não era bravo. Não, ele era Ele tinha uma postura firme, não tinha ninguém que convencesse ele com a razão, ninguém. Não tinha filho, tio, irmão, nada. Ele era um cara que tinha uma personalidade fortíssima, mas sempre caminhando para o lado certo. Sempre caminhando para o lado certo. O resultado de tudo isso, dos filhos, netos, a qualidade de vida que ele nos proporcionou, a qualidade de vida que deixou a minha mãe, foi sempre porque caminhou com o lado certo, e com muito amor no coração, e muita gratidão a Deus, muita, absurdamente muito. O seu Toninho tinha uma frase que eu escutei, que o Carlos contou aqui, que eu achei fantástica. Ele disse que a malandragem está em ser honesto. Exatamente. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. É fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Malandragem era ser correta, ele sempre falou muito isso. Acaba vindo... Meu pai foi um professor. O sucesso é Para consequência. mim ele foi um professor. Foi um grande mestre. Foi. O Beto foi quem captou mais o recado dele. Foi porque eu estou dizendo para todos nós, mas para mim ele, estou dizendo, meu professor foi ele. Exatamente. Foi para todos nós. Entendeu? Então, para mim ele foi um professor assim, de sabedoria. Lógico que depois as coisas vão evoluindo, cada um tem uma maneira de pensar que é normal da vida. Sim. Como as minhas filhas não pensam que nem eu, entendeu? Só que ele foi um professorzão. Ele deixou uma base. Deixou muito a base fundamental. correto, perde, ganha, tem que aguentar, isso foi muito importante, entendeu? Até para mim começar o meu negócio Como sozinho, empreendedor, como e tudo, empreendedor, né? tal. Porque você imagina um homem que lá na década de 60, é isso? Quando ele começou? Sim, 60, 50, começou com 50, né? 50. Já era visionário a ponto Visionário. de saber o que ia fazer da sua vida, que tinha que otimizar nela como um aprendizado e se dedicar e construir o que construiu hoje. É isso aí. Essa família maravilhosa, a história que eles têm Obrigado. junto. Outra coisa que me chamou bastante atenção na história do seu Toninho é a paixão e a dedicação por Itajaí. Com amor, ele amava essa cidade. Amava essa cidade. Inclusive, ele caminhou quase 50 anos da casa dele, que é aqui no lado do shopping, na São Maior, até Cabeçudas na igrejinha. Isso ele fez uns quase 50 anos, todos os dias. Fazia sol, chuva ou trovoada. Ele era um cara altamente disciplinado. Sabe o que é um cara altamente disciplinado? Altamente disciplinado. Não importa se tinha trovoada, tempestade, ele estava lá. Ele ia 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Isso fez quando ele chegasse até os seus 91. E tinha um provérbio dele que sempre dizia para nós o seguinte: querer é poder. Era um cara muito forte espiritualmente. Tomava a decisão, disse, eu vou, eu faço. Querer é poder. Então, além de tudo, ele restaurou a Igreja Imaculada, que estava muito feinha, ele botou o forro novo, arrumou tudo, todos os santos da Igrejinha Imaculada foram restaurados e colocados lá dentro da minha casa, um por um, menos a Imaculada, e os outros santos foram todos na minha casa. Aí quando terminaram tudo, fizemos a festa, um jantar bom no Guarani para arrecadar o dinheiro e coloquemos aí os santos todos num lugar, foi muito bonita a festa. Sim, tudo feito pelo São Antônio. Tudo feito pelo São Antônio. A paixão, a fé dele e a retribuição para a comunidade dessa forma. É isso mesmo. É desse homem que a gente está falando, gente. Um homem que pensava na família, que pensava na religiosidade, no alto esporte, no empreendedorismo. Figuras que vêm para esse mundo para transformar ele num lugar melhor. Não tenha dúvida. Né? Venham para cá para transformar, Bem assim mesmo. fazem a sua missão, completam a sua missão e deixam esse legado. Que hoje não tem dinheiro no mundo que substitua, não tem, empresas abrem, fecham, cidades crescem, diminuem, mas o legado da família não tem. Principal. É isso aí. Esse é fator. Não tem. Isso não tem. Isso foi. A sua história foi ímpar. Sua história foi ímpar, né? Foi extraordinária com toda a família. Sua dedicação a toda a família. E passando a lição correta. A lição foi passada correta. O homem tem uma sabedoria extraordinária. Meu filho, que também é empreendedor, visualiza tudo, o vô dele, com essa visão. Os netos, as filhas do Beto, todos. Ele sempre dando conselho para um, para outro. Meu filho, faz isso, faz aquilo, olha isso, olha aquilo. Abre o olho, tem que fazer mais isso, sempre orientando. E a dona Lúcia, como mãe, está sempre segurando a ponta, como uma grande mãe, uma grande esposa. Né? Porque a gente fala do seu Toninho, né? Lógico, né? Do patriarca da família, a gente fala de e por ele não estar aqui também, né? Mas a gente sabe
que eu não vou colocar uma frase que eu acho péssima, que atrás de todo homem tem uma grande mulher, eu acho isso horrível. Ao lado de um grande homem tem sim uma grande mulher, ao lado. Não atrás, né? Não atrás, ao lado. Né? E eu acho que é isso que a gente escutou aqui dos meninos também, né? Porque a senhora que estava ali, né, cuidando, dando apoio, incentivando, como é que era isso, hein? Não era muito fácil, porque eles eram bem levadinhos, coisa de criança, mas no fundo foi bom porque eles aprenderam muita coisa boa que a gente ensinava. Né? Eu não era de surrar, nunca fui, e toda a vida foram muito queridos comigo, continuam sendo, e assim a vida. Alimentando esse amor lindo, maravilhoso. A mesma coisa. Que incrível, que incrível. Senhoras e senhores, a gente se sente privilegiado, na minha profissão como repórter, como jornalista, como comunicador, de poder contar histórias como essa, que inspiram e que devam servir de ensinamento, de lição para as pessoas, né? Que elas se espelham, que elas se mirem em histórias como essa, de empreendedorismo, de vontade, de garra, de dedicação, porque nada vem fácil. Não. Tudo é a base de muito sacrifício. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Mas vem. Dele. Vem. Dele. Tendo fé, eu escutei aqui do Carlos aqui dizendo, né, que a gente faz, é uma frase que eu costumo dizer também, né, e o Carlos disse ela também, que o seu Antônio, ele fazia tudo com muito amor. Vocês aprenderam a isso. O resultado é outro, né, Marcos? Muito grato. Né? O resultado é outro. Vida, tudo pelo que tem. Não são só clientes, são amigos, se cria um carinho pelas pessoas, se trata as pessoas com carinho e com respeito. E aí? Graças a Deus, a minha família é muito unida. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Isso foi o mérito deles, do casal, que conduziram muito bem essa lição, tratando as pessoas muito bem, do mais alto escalão que seja ao menor escalão. Entendeu? Tratando as pessoas com respeito, com amor. Eu vi agora aqui, vou relatar o que eu vi agora há pouco, um colaborador deles aqui, como da família. O carinho com que ele pegou cada foto que eu vi aqui, que ele nos auxiliou aqui, o carinho que ele pegou cada foto, as histórias que ele contou, que ele para tirar poeirinha. Dá para retrata isso, dá para ver como um colaborador se sentia. Ele mesmo falou que ele é feliz por estar mais de 30 anos, são mais de 30 anos junto com a família. Sem dúvida. Né? Viu você crescer. É isso aí. Viu você crescer. Olha que coisa louca. É isso aí. É maravilhoso. Senhoras e senhores, olha, gratidão pela entrevista. Tem algo que eu não falei do seu Antônio que vocês gostariam de dizer, alguma coisa para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer ou que queiram, enfim, o microfone é de vocês. Eu gostaria de deixar aqui registrado o total agradecimento ao Nene, como presidente do Automóvel Clube, a todos os integrantes da direção, a você, Mafra, que se propôs a nos receber aqui com tamanho carinho, com tamanha dedicação a fazer uma matéria que é uma matéria que, sem dúvida, que muita gente pode tirar como lição. Tenho certeza disso. É isso que muita eu gente espero que pode você faça. Assista, inspirar nisso e tirar como lição, porque é uma história de dignidade, é uma história de respeito. É uma história de vencedor, de herói. Muito obrigado por tudo. Beto. Não, eu acho que as palavras que o Carlos falou, eu acho que é muito legal. Eu conheço meu pai, ele ia ficar muito grato assim, por uma homenagem dessa, porque meu pai sempre viveu muita história da cidade, de Itajaí, não só ligado ao ramo do automóvel, como ele vivia a história política. Meu pai sempre foi um homem extremamente da direita, entendeu? Ele viveu esse mundo aqui da direita, porque da família Lins, da família Ramos, da família Bornhausen, que ele era mecânico da família deles, entendeu? Então meu pai sempre foi empreendedor, o meu pai sempre foi homem duro, sempre tratou as pessoas muito bem, pessoas simples, mas meu pai foi um homem que nunca foi um homem de dar esmola, não gostava, porque ele veio do trabalho, e ele sabe quanto era difícil. Então eu sei que essa homenagem para ele é muito legal, entendeu? Ele ia ficar gratificante, porque, como eu disse, até o mês antes dele falecer, ele todos os dias, 10 horas da manhã, não sei se o Carlos já comentou, ele tem a turminha dele, que é a turmas antigas de Itajaí, que hoje também era o Zata do Posto, era o Filho, essa turma do... Marcele. O Racelli, ortopedista, essa turma.
Ele se encontrou todo dia às 10 horas da manhã, ele se encontrava ali no lado da igrejinha e tal, falando do prefeito, daquilo, da estrada, né? Que era normal, entendeu? Então o pai, além do pai investir, ele acreditava na cidade, ele era itajaense. Então só quero agradecer você aí, porque eu acho que é uma matéria boa. Muito obrigado pelo carinho da sua equipe, do pessoal lá, e a gente fica muito agradecido aí. Nós que agradecemos. Obrigado. E a matriarca? Pois é uma matéria muito bonita, que a gente tem a dizer ao senhor que a gente agradece de coração, tirando seu tempo fazendo uma matéria tão bonita como essa. Fico bem feliz e ainda estou muito emocionada com o falecimento dele, que só faz um mês. É difícil o dia que eu não choro, porque eu imagino. Eu vivo com essa depressão, né, só pensando nele. Mas eu agradeço muito o senhor de coração. Eu que agradeço. A senhora disse que eu dei o tempo. Eu não dei nada, eu ganhei. Hoje eu ganhei o meu dia, ouvindo a história dessa família. Saio daqui mais forte, mais decidido ainda do que entrei, até para mim como pessoa, né, por tudo que eu ouvi aqui. Saio realmente me sentindo feliz de poder contar essa história para vocês. Então já sabe, segue, curte, comenta, repasse essa matéria. Vamos fazer com que as pessoas enxerguem e vejam as coisas boas e as boas lições que essa vida tem para dar para a gente, né? Vamos deixar as banalidades, as besteiras um pouco de lado. Vamos focar na família, no amor, no progresso, na união de tudo, porque é isso que eu retratei aqui hoje. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima. Aliás, deixa eu já fazer aqui ainda mais uma chamada, porque dessa nossa entrevista ainda sai mais alguns vídeos contando um pouco a história do Sr. Antônio, né, contando a vida dele. Então tem muitas informações ainda nas nossas redes. Então siga, curta e comenta Automóvel Clube de Itajaí. E fique por dentro de todas as homenagens que surgem a partir de agora. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Sport. Você assistiu o programa ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Sport.